Você está ouvindo o podcast Oxigênio Cultural. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. Você está ouvindo a 5ª edição do podcast Oxigênio Cultural. No programa dessa semana vamos falar da série Senhor e Senhora Smith. Estreou semana passada, né? Uma semana antes da data que a gente está publicando esse episódio aqui. A série estreou no Prime Video da Amazon, 8 episódios, estrelada pelo Donald Glover e pela Maya Esquire. Eu sempre confundo o sobrenome dela, é meio confuso. Mas enfim, uma série excelente que a gente vai discutir aqui nesse programa, falar um pouquinho, né, das diferenças dela com relação àquele filme famoso de 2005. Sim, aquele mesmo, estrelado pelo Brad Pitt e pela Angelina Jolie. Esse vai ser o tema desse 5º programa do podcast Oxigênio Cultural. Espero que vocês embarquem nessa conosco, nos vendo, nos ouvindo, independente do que você esteja fazendo, nos dando a sua companhia. Vamos nessa, Ju? Vamos embora. Então vamos começar falando, né? Eu pincelei rapidamente ali, vamos começar falando um pouquinho das principais diferenças, assim, em relação àquele filme de 2005, que já tem aí 19 anos. Eu vi no cinema esse filme. Essas coisas denunciam idade pra caramba, né? Mas na época foi uma sensação, né? Porque Brad Pitt e Angelina Jolie no auge ali do estrelato, né? Eles já estavam ali, já tinham rumores ali, né? Que eles podiam estar tendo alguma coisa e tal. E aí fizeram um filme e depois eles acabaram ficando juntos, né? Casaram e tal, tiveram filhos. Viveram juntos por um tempo, mas naquele período foi o filme sensação, assim, né? Em termos de juntar duas mega celebridades, né? Um homem e uma mulher, para fazer um filme de ação com uma trama bem curiosa, né? Porque tá falando de um casal que se conhece meio que por acidente durante uma viagem que os dois estavam fazendo a trabalho, e aí eles se envolvem, se casam, né? Tem aquela vida ali perfeitinha e tal, só que os dois escondem um segredo um do outro, né? Nenhum dos dois sabe que o outro é espião, ou seja, ali já mostrava que eles eram péssimos espiões, né? Porque, né? Como assim, né? Você não desconfia em momento nenhum que a sua esposa ou que o seu marido é espião e tá tendo atividades aí escondidas aí que você não tem nem ideia do que ele faz. E eram de agências concorrentes, né? Rivais quase, né? Rivais. Praticamente. E a história do filme, pra ser bem honesta, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu achei a grande bobagem. Assim, tipo... Eu reassisti esses dias com o Davi e vou dizer que dessa vez acho que eu fui menos exigente com o filme, talvez. Achei até mais divertido do que da primeira vez que eu assisti. Assim, eu achei tão péssimo, né? Até que eu achei que tinha algumas coisas interessantes, né? E eu acho que foram exatamente essas coisas interessantes que a série conseguiu pescar e melhorar, né? A gente é curioso até, né? Porque a gente, na semana passada, o programa anterior a esse, se você não ouviu, procura aí na sua plataforma favorita, a gente discutiu, né, a questão de onde está a criatividade, né? E aí, uma semana depois, a gente tá fazendo um programa aqui falando de uma série que é um remake de um filme, que por sua vez já era também um remake de uma outra série, que foi exibida brevemente no final da década de 90 nos Estados Unidos. Não sei nem qual foi a emissora, não sei se foi a NBC. Enfim, mas foi uma série que durou muito pouco, foi cancelada ainda antes do final da primeira temporada e, né, não teve mais nada, não teve nem a sua exibição completa. E aí teve o filme em 2005 e 19 anos depois a gente tem a série. Que aí quando surgiu inclusive o projeto, né, anunciaram, vai ter a série do Senhor e Senhora Smith, né? Eu até comentei até isso no Twitter, né? Falei, na hora que eu vi essa notícia, eu falei assim, pô, quem pediu isso, né? Pra quê? Como é que vão esticar aquele miolinho de trama ali numa série que tenha, sei lá, quantos episódios? E aí quebrei a cara legal, porque essa série é muito boa, os caras conseguiram realmente reinventar a ideia central daquele filme, daquela série lá da década de 90, com uma roupa nova, roupagem nova, uma abordagem diferente, expandindo outros temas e realmente fazendo uma série que é de ação, que é de espionagem, mas que também é sobre outras coisas, é sobre relacionamento, é sobre casamento mesmo, que é uma coisa que o filme meio que só arranhou, né, na superfície ali. Mas aqui na série eles realmente mergulham muito mais nisso, analisar a dinâmica do casal, né, do trabalho deles em si, como o trabalho deles afeta a relação dos dois, inclusive, né, porque são duas pessoas que foram ali
juntadas, né? Meio que acidentalmente para formar um casal, que é uma grande diferença também em relação ao filme, né? O filme tem toda aquela questão de boa parte dele, até que eles descubram que eles são espiões, eles não têm noção sobre a natureza real do trabalho um do outro. A série não, a série já começa com isso no primeiro episódio, então, portanto, isso não é spoiler, tá lá no iniciozinho, a série começa assim, com os dois agentes ali sendo reunidos, né, para formar um casal, o Sr. e a Sra. Smith, para desempenhar papéis e missões que são designadas para eles, né, ao longo dos episódios, né? Essa é uma maneira que a série encontrou de reinventar a história. Na verdade, os dois trabalham para a mesma agência. Ser um casal faz parte, né, do disfarce, né, deles. E o fato deles estarem unidos eles foram escolhidos por algum motivo, né, para estarem juntos, né? A gente ainda não sabe, que a história também não foi tão profundamente desenvolvida, né, nessa primeira temporada, nesse sentido, né? Ou seja, a agência, o empregador é sempre aquele grande mistério, né? Quem será que está por trás, né? Que era E muito aquela coisa da série As Panteras, né, por exemplo, né, que sempre tinha lá o chefe, que a gente só conhecia pela voz, né? Então aqui também tem, a gente não conhece nem a voz do chefe, eles só se comunicam ali por chat, né, por mensagem, aplicativo e tal. A gente vai tentar que não dar spoiler, né, não contar nada sobre a trama, mas a forma como eles estruturaram a série, os ganchos que eles puxaram para desenvolver, para que a série tivesse uma cara própria, né, não fosse simplesmente uma cópia do filme estendida. Então eles realmente aproveitaram vários elementos, mas eu acho que o tom como a forma como a história é contada é diferente. Você tem ali um pouco de comédia, muita ação, mas você tem drama também, você tem outros elementos, né? No filme é muito mais um grande blockbuster feito para entreter, com várias cenas seguidas, assim, né? Sequências de ação pela ação mesmo, né? Aquilo que é o propósito desse tipo de filme, né? Impressionar pela qualidade das cenas de ação. Já na série, a gente já tem uma mescla maior entre os elementos, a gente aprofunda mais nos personagens, apesar de eles serem misteriosos, né? Então, o que um vai descobrindo do outro, a gente vai descobrindo ao mesmo tempo. E isso é legal, porque a gente vai sentindo tanta empatia por um quanto raiva pelo outro, conforme as coisas vão acontecendo, mas a gente também os papéis vão se invertendo também nisso, né? Mas a gente desconhece a real natureza de cada um, porque a gente não sabe nem o nome deles. Eles são lá o John e a Jane, que é o nome que, né, dado um nome genérico que é dado para o casal de espiões, né? É muito curioso isso, né? Porque esse desafio, acho que de fazer esse equilíbrio entre contar uma história que é baseada em ação em alguns momentos, mas que em vários outros, na verdade, aqui, né, vira drama realmente, né, um drama, e aí tem humor negro pra caramba, inclusive, e fazer esse equilíbrio entre esses gêneros tão diferentes é um desafio, né, não é fácil. Eu imagino que para você conseguir o ponto de equilíbrio ali entre um aspecto e outro, é um baita de um desafio, né, e eles conseguem aqui, né, o Donald Glover, para quem não está associando o nome à pessoa, né, já viram aí na capa do thumb, quem está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, já viu na capa aí que tem o Donald Glover. O Donald Glover é o grande nome dessa série, ele é produtor executivo da série, inclusive, né? E um dos protagonistas, né? Ele é o John e a Maya é a Jane. E eles fazem isso, ele realmente conseguiu trazer essa aura da série, os aspectos bons do filme, que é essa coisa da diferença de um para o outro, né? Do casal, quando eles realmente chegam num ponto assim que acha, não dá, a gente é muito diferente, né, não sei o quê. Aí tem a mesma tipo de conflito que o filme explora, né, que é aquela coisa exagerada do casal. A briga do casal é levada à 10ª potência, né, porque tá um dando tiro no outro dentro de casa, destruindo tudo. Mas você percebe como espectador, àquela altura do momento em que a série aborda esse ponto, você já entende um pouquinho de um e um pouquinho do outro, as dores de um, as dores do outro, né? E aí você fica até dividido, tá? Mas quem tem razão? Pô, mas será que o cara fez isso mesmo? Será que ela reagiu assim dessa forma?
e você fica até na dúvida, né, no momento. Eu não vou citar especificamente porque é um spoiler, né? Então pode ser que você esteja vendo ou ouvindo esse podcast aqui, mas ainda não assistiu, então não vou falar especificamente do que, mas quando acontecer você vai saber exatamente. É aquilo que eles estavam comentando no podcast, porque, sabe, é um momento, assim, catártico, né, pra série, né, pra relação dos dois, pra história, pra trama em si, porque tem toda uma mitologia por trás, né, da agência. Eles não são o único casal de espiões contratados por essa agência, tem vários casais, vários Johns e várias Janes, né? A série, inclusive, abre com um desses casais, feito até pelo Alexander Skarsgård, né? Ele tá numa participação ali também. E ele era um John nessa agência também. Aliás, essa série tem várias participações especiais, né? Nossa, é um dos fortes dessa série, são as figuras que aparecem, né? Tem até o Wagner Moura ali fazendo um papel importante. Wagner Moura, Parker Posey, o Ron Perlman, que tem... Nossa, a participação do Ron Perlman é excelente. Assim, acho que das participações a dele é a melhor, sabe? Porque ele faz ali uma participação... Tem uma cena dos dois, né? Que eles estão ali num bar junto com ele, com esse personagem dele, e ele conta uma piada que, tipo, é aquela piada que você fica com culpa de rir, mas que, cara, assim, funciona perfeitamente por causa, inclusive, da forma como ele conta aquilo, né? Mas o que é interessante é isso, cada episódio é uma missão que eles têm que, né, cumprir. Assim, a estrutura da série é basicamente essa. Tem aquele arco, né, que permeia toda a série, que é eles fazem parte de uma agência, existe ali um mistério por trás dessa agência, esses outros Johns, essas outras Janes e tal, a questão da corporação, né? Mas a cada episódio você tem ali a missão e o conflito entre os dois pelo fato deles viverem juntos, né, como marido e mulher, e serem parceiros de trabalho. Então, uma coisa interfere na outra, e eles não sabem lidar com isso da melhor maneira. Então, o que fica bacana é que eles são super, assim, passionais em alguns momentos e tornam as coisas, levam as coisas para um outro nível. Né? E, inclusive, um dos elementos que eu achei muito interessante que eles puxaram do filme, no filme, abre sempre com eles fazendo a sessão de terapia de casal, né? Na série isso também é aproveitado. Eu acho que é um dos episódios assim mais diferentes assim de todos, né? Porque ele não tem aquela questão da missão, né, especificamente. É mais focado nesse embate aí, profissão, casamento, casal, profissão, né? Acaba que a missão daquele episódio é mais o salvar o próprio casamento deles, talvez, né? Porque eles estavam num ponto ali de conflito muito grande, né? Até a terapeuta, que é outra participação especial da Sarah Paulson, né? Ela faz essa terapeuta também. Nossa, e ela faz assim uma personagem tão chega a ser sonsa em alguns momentos, é muito bom, é muito bom. Então essas coisas... É porque é um casal que tá fazendo a terapia, tal qual o filme, né? Eles estão fazendo a terapia, estão respondendo, mas não podem dizer exatamente, o que vocês fazem? A gente é engenheiro de software. Tá, mas aí a gente brigou, não sei o quê, porque ele não aceita, ele passou minha vez, não sei o quê. Mas como assim? Por causa de um software? Eles não estavam falando de software, né? Eles estavam falando de uma missão que eles tinham feito lá, que, né, aí não foi feito combinado entre eles, enfim. Aí eles estão discutindo isso dentro da sessão de terapia. Então a série realmente mergulha nesses momentos, né, ela vai do drama pra comédia, assim, um saltar de olhos, assim, mas funciona, né? Soa natural, né? Não é uma coisa artificial que vai acontecendo só pra mudar o tom. É porque a diferença, pra quem viu o filme, é aquilo, né? Aquela coisa meio True Lies, né? Do espião que tem uma vida de fachada, e aí por trás ele é meio James Bond, meio, né, super-herói, não sei o quê, porque toma tiro nunca morre, né? Aquela coisa toda. Na série, eles tentam construir a imagem de que é um casal completamente ordinário, assim, comum, né? Que poderia ser um vizinho seu, que tem missões ali, né? O cara é um sociopata, né? Trabalha como um assassino. Né? Ela também, né? Ela abraça também. aquilo também.
Mas, assim, eles são pessoas que poderiam ser, sei lá, um primo seu, sabe? Um vizinho. Então, assim, tipo, e a série consegue fazer essa construção. Você compra esse personagem como uma pessoa comum que tem uma profissão que traz desgaste para o relacionamento dentro de casa. Então é muito louco isso, né? Então a gente Aí, ó, estava lá na semana passada, no podcast anterior, né? A gente falou muito sobre isso, né? Sobre como, às vezes, não é o tema, é como aquela história é contada. Então, aqui é um bom exemplo de como uma ideia requentada, ela pode ser melhor até que a original se ela for contada da maneira correta. Então, a forma como eles escolheram contar essa história foi inteligente, foi criativo. É uma ideia original? Não é. Eu mesmo citei True Lies aqui, que eu acho que o Sr. Smith meio que, né, pega a onda pega no a sucesso dinâmica, que né? é a dinâmica daquele filme. Uma coisa vai puxando a outra, mas a forma como eles construíram essas narrativas de cada episódio, né, tendo os arcos, tendo, né, os ganchos a cada momento, então deixando a gente sempre com a expectativa do que vai acontecer, para onde a história está indo. Ao mesmo tempo, a gente vai começando a torcer pelos dois como um casal, a gente quer que eles se entendam, a gente quer que eles abram os olhos. Então, eu acho que funcionou muito bem. Então, é uma série que, assim, realmente superou as minhas expectativas por ser uma série que não é original, mas a forma como ela foi construída, a forma como a história foi contada É. Eu gostei muito, acho que a trama é muito simples, realmente, né? Você citou ali, né, cada episódio é uma missão, eles têm que, ao mesmo tempo que eles estão desempenhando aquela missão, eles estão tentando se conectar como casal, realmente, né? Porque, como eu falei no início, eles foram um casal arranjado, né? E, de repente, mas não vai funcionar se a gente tiver que morar na mesma casa, trabalhar junto e não tiver uma conexão, né? Eles vão tentando e vão descobrindo que eles têm pontos em comum, né? Apesar de serem muito diferentes, né, também, né? O que é interessante porque realmente essa série ela discute muito essa coisa de casal, né, de casamento, realmente. O casamento é uma missão também, né? Você quando escolhe casar com alguém, você tá escolhendo ali o bom e o ruim, né? E isso é pra todo mundo, vale pra todo mundo, vale pra gente aqui também, né? Embora a gente tá gravando aqui separado, mas é porque né, a gente explicou no primeiro programa por que a gente tá fazendo isso. Mas é um desafio, sabe? E a série conseguiu enxergar isso e colocar isso pra dentro da trama, né? Explorar isso. A dinâmica do casal, as DRs, né? Porque tem várias DRs ao longo dos episódios, né? Mas são DRs interessantes, não são DRs chatas, sabe? Porque os personagens são interessantes. As interpretações deles são interessantes, né? O Glover tá ótimo, né? Porque ele consegue ser esse cara que ele faz uma piada, mas você não sabe se ele tá fazendo realmente uma piada, porque ele fala sério, né? Aquilo. E a Maia também é excelente, muito carismática também, né? Porque ela mostra uma fragilidade, né? Da coisa. E ao mesmo tempo ela é uma mulher, ela né, franzina, né? Baixinha, porque o Donald Glover é baixinho, ela consegue ser mais baixinha que ele. E aí você vê ela na ação e ela te convence que ela seria capaz de fazer aquilo, né? Porque, diferente do filme, que tá vendo ali o Brad Pitt, era um cara, né? A Angelina Jolie também não é uma mulher qualquer, né? Então você tem a aquela. Lara Tá, beleza. Croft, né? Você já sabia que ela era capaz. Exatamente. Não, mas aqui não, eles pegaram até isso, eles brincaram até com o estereótipo do tipo de espião, né? Porque os dois realmente se envolvem em várias situações ali que, cara, Não, é e o muito. legal é, assim, que o que assim, conecta a gente com a história é que mesmo as missões, eles fazem muita cagada, eles se atropelam, eles competem entre eles e assim traz aquilo para uma realidade, sabe? Você começa a pensar, Sim. gente, será que existe mesmo James e Jones? Porque, Isso que é poxa, legal, né? Porque também o filme já mostra que os dois personagens ali, né? O personagem o John do Brad Pitt e a Jane da Angelina já eram agentes experientes. Eles dificilmente cometiam erros em campo. Aqui não, quando a série começa e os dois entram na primeira missão, você vê que eles estão tendo o tempo todo aprendendo a como fazer aquilo, né? Porque eles não tinham experiência ainda de como fazer. Né? E eles vão aprendendo, vão errando, cometem erros absurdos, né? Ao longo das missões, algumas das primeiras missões, e lida muito com o improviso, né? Também, né? Que eu acho que a vida de quem tem esse tipo de vida, né? Eu acho que tem que improvisar o tempo todo, né? E a série também consegue explorar isso, sabe?
os personagens encontram soluções para situações difíceis. E tudo na base do improviso, né? E isso dá também graça pra trama, porque você não fica nunca... Você nunca sabe o que pode acontecer numa determinada cena. Filme de ação, a gente já tá... Quem vê muito já tá meio que acostumado. Você já meio que tá treinado a meio que Exato. imaginar o que vai acontecer ali. Mas aqui não, eles conseguem subverter vários desses momentos, né? No momento que Como você que acha que eles já estão com tudo dominado, acontece uma merda. Ou quando acontece uma merda, eles encontram uma solução. E a solução nem sempre é a solução que, tipo, um filme normal, uma série de ação normal tomaria. Às vezes é tipo o que uma pessoa sem noção faria para se livrar de um problema, né? Então, assim, isso dá o toque divertido. Porque o divertido não necessariamente é uma piada, é uma graça. A gente diz divertido nisso. São as soluções, a forma como eles conversam, a forma como eles polarizam o tempo todo, né? Então, assim, um é mais emocional, o outro tenta ser mais racional, e eles conflitam por causa disso. Então, assim, isso é legal, porque dá uma vida. É difícil dizer assim, teve um episódio ruim. Não, cara, todos os episódios foram bons, porque eles contam aquela história ali e acrescentam alguma coisa mais na trama em geral. Então, assim, e o Glover é ótimo, ele tem um carisma, uma coisa assim surreal. O cara é o artista, né? Ele é perfeito, né? Eu já gostava dele desde Community. Coringa pra caramba, né? Ele é muito versátil e Bom ele ator, ele é consegue. cantor, né? Compositor, ele é produtor da série aqui, inclusive, né? Não, e ele E consegue dar essa profundidade pro personagem, sabe? Você fica pensando até, cara, como que uma pessoa com esse nível de ingenuidade, talvez, né? Ou de, sei lá, sonhador, vai parar numa profissão como essa, né? E você começa a pensar, quem é essa pessoa, né? Por que ele tá ali, né? Então isso é muito interessante. Essas perguntas que ficam. E que fazem a gente também se questionar o futuro, né? Porque eu queria muito que essa série fosse renovada. Eu acho que tem muito pano para manga, tem muita história para ser contada. Eu acho que ela nem explorou ainda todos os elementos que o próprio filme ofereceu, né? Então tem coisas não, ainda do filme que podem ser aproveitadas, então tem coisas novas, óbvio, que podem ser inseridas na trama, que agora o universo, né, não tem fim, infinito agora para sim. criarem, né? O céu é o limite ali, né? Você falou do Glover, mas acho que ela também realmente foi um casamento, uma escolha perfeita pra esse casamento dos personagens, né? Porque a menina, ela é ótima, essa Maya Erskine. Agora eu falei certo o nome dela, né? Não sei. Ela realmente consegue passar muito também essa coisa do... Porque o Glover, o John do Donald Glover, ele é ele tem lá suas inseguranças, mas ele consegue disfarçar melhor. Ela não, você percebe desde o início ali que ela tá ali relutante, né? Ela meio que não sabe o que fazer da vida e tal. Ela se define como antissocial, né? No iniciozinho da trama ali. Uma pessoa que não consegue estabelecer relação com ninguém, né? E isso também vai sendo explorado, a relação que cada um deles tem com os pais, por exemplo, né? Ele com a mãe, e ela com o pai, né? Uma relação mal resolvida ali. E isso vai sendo colocado também no jogo, sabe? Na composição e no desenvolvimento de cada um dos personagens, né? Eu acho que isso é muito rico, realmente. Tornou essa série um produto diferenciado. Que podia ser simplesmente um remake mais do mesmo, né? Pegando ali requentando uma ideia que já foi explorada antes e estendendo um pouquinho mais, mas aqui não. Realmente eles estão oferecendo um produto diferente, né? E apresentando e introduzindo elementos novos também nessa fórmula, né? Assim, se o Glover não tivesse envolvido, assim, a primeira impressão que eu teria ouvindo a notícia de que seria feita a série é que, pô, mais uma série fanfarrona. Mas aí quando, não, mas aí você já dá um voto de confiança porque o cara faz coisas muito boas, né? O cara né, não ia se meter numa furada, mas sempre tem uma primeira vez, né? Então, mas não foi dessa vez. Eu acho que foi um baita acerto, uma das séries mais bacanas do ano. Até aqui, né? Até aqui, né? É que eu ainda tô em 2023, a gente já tá em 2024. Uma das melhores estreias até aqui. Me parece que eu tô me lembrando da mesma sensação que eu tive quando eu vi aquela série esqueci o nome agora. Daquela que a gente... do começo do ano passado, que ela
fugia e ia resolvendo crimes. Poker Face. Poker Face, exatamente. Poker Face com a Natasha Lyonne. Excelente essa série. A gente pode até Isso. fazer um programa sobre ela em algum momento Exato. aí. Porque é esse tipo de série que você acha que não vai dar nada, de repente, poxa, ali uma pérola Vai te escondida, surpreendendo, né? uma pequena joia que tem ali muita personalidade, né? É isso, personalidade. Acho que é a palavra. E eu acho que Senhor e Senhora Smith também é uma série que, apesar de ser derivada de um filme, tem muita personalidade. Sim. E você vê que realmente a preocupação que eles tiveram com o desenvolvimento dos personagens, ela tá presente em cada um dos 8 episódios, né? Porque é uma crescente realmente, né? Quando eles são introduzidos, aí eles vão se conhecendo, se constituem como casal, vão fazendo as missões, aí vão aprendendo, vão errando, né? Vão descobrindo coisas novas um do outro, né? E também expandindo o universo no qual eles estão inseridos ali, né? Quem é essa agência, né? Por que eles fazem? Por que existem outros Johns e outras Janes, né? Por que tem realmente uma organização? Tá ligado ao governo? Não tá? São várias perguntas que ficam pro espectador, a série vai jogando, né? E os personagens vão descobrindo junto. Quer dizer, a gente vai descobrindo junto dos personagens, como a Juliana tinha citado antes, né? Então, cara, uma baita surpresa, porque realmente, recentemente, teve uma tentativa de adaptação de True Lies em série também, né? Mas horrível, horrível. A série foi cancelada rapidinho também, porque era muito fraca. Muito, muito fraca mesmo. Os caras não conseguiram captar absolutamente nada do filme, assim. E aqui não. Sr. e Sra. Smith entendeu que era um produto derivado, mas que não era uma cópia, necessariamente. Ela se permitiu introduzir elementos novos e fazer as coisas de forma diferente também, né? Criar realmente um tom de mais instigante no espectador, né? Eu acho que eles conseguiram realmente fazer isso ao longo desses 8 episódios, que passam por várias locações, né? Que é uma outra coisa que a gente pode destacar, o nível de produção dessa série, né? As cenas de ação são muito boas e ocorrem assim, em locações em locais variados, né? Alpes suíços, Itália. Itália, né? As ruas de Nova York e selva, né? Em algum lugar ali que eles não especificam exatamente onde é, mas então é uma série que tem até uma cara de filme realmente, né? Eu não sei se até por isso que porque a Amazon tinha parado de fazer isso, né? O Prime Video tinha parado de fazer isso, de disponibilizar uma série com todos os episódios de uma vez. E o Sr. e Sra. Smith não, eles colocaram todos os 8 episódios no mesmo dia, né? Dia 2 de fevereiro. Todos os episódios entraram no catálogo. Eu fiquei até assim na dúvida, né? Pô, mas já estão querendo despejar assim? Será que Não, a série é muito boa, né? E nesse caso específico foi até bom, porque o episódio terminava e eu já queria ver o próximo. Né? Não conseguimos ver assim, uma sentada só, porque também, né? A gente aqui já, né? Já cansa pra caramba. Mas a gente conseguiu ver em uma semana, então. A gente foi vendo 2 por dia. Sim. E aí foi tranquilo. E assim, pelo que eu tenho visto, muita gente tem gostado. Eu acho que a crítica e o público têm curtido, e eu acho que vale dar essa moral, assistir a série. E apesar do aumento aí que vem na mensalidade da Amazon Prime, que tá osso, né, gente? Sustentar tanto streaming assim, Qual né? não tá aumentando, né? A pergunta Pô, é essa, né? Todos eles tá estão aumentando. brabo. Mas assim, eu espero que eles continuem fazendo mais coisas boas e menos porcaria, porque eu não tô preocupada com o volume de lançamentos, porque eu não tenho tempo para ver tudo. Então eu prefiro que lancem menos, lancem coisas boas. Mais é o estilo da Apple TV, né? A Apple TV tem mais esse perfil, não ficar lançando coisa toda hora, mas quando lança coisas relevantes, né? Mas eu acho que veio para dar uma boa resposta aí pra gente, né? Já que a gente estava questionando muito, né? Ao longo dos nossos podcasts, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre essa crise criativa. Realmente tem gente boa ainda. O Glover a gente já sabe que é um cara que é criativo, as séries todas que ele fez, sempre muito boas. Então, assim, já é um cara que tem um nome aí no mercado, que carimba bem um passaporte aí. Mas eu queria ver coisas de pessoas desconhecidas, sabe? Não tão famosas, também aparecendo, né? Então, coisas realmente novas, pessoas novas, ideias novas. Mas ainda bem que a gente teve aí uma coisa boa para assistir, né? Eu acho que 2 coisas que fizeram a minha alegria aí de final de janeiro, fevereiro para cá foi Sr. e Sra. Smith e True Detective.
True Detective, que a gente também já fez um programa aqui, né? Nosso segundo episódio foi sobre True Detective, que a gente vai voltar a falar de True Detective quando ela acabar. A gente vai fazer um balanço aí da temporada. Mas esse quinto programa foi sobre Sr. e Sra. Smith. Espero que você tenha curtido e comente aqui, divida conosco se você já está vendo o Sr. e Sra. Smith, já viu tudo, vai ver ainda, ficou curioso através do nosso podcast, do nosso papo aqui, ouviu e não gostou nada, discorda da gente, comenta aqui no espaço de comentários da plataforma onde você estiver consumindo esse podcast, esse videocast, né? Chame como você quiser, do Oxigênio Cultural. A gente fica por aqui, mas deixa o convite para que você fique de olho, porque semana que vem tem mais um programa no ar. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.